Olá, começa agora mais uma edição do Você Empreendedor. E hoje estou recebendo aqui a Emanuele Ranguetti e o João Guilherme da Costa. Eles são da Odon Tomás de Massaranduba. Sejam muito bem-vindos. É um prazer recebê-los aqui no ACP. E a gente gostaria de iniciar conhecendo um pouco mais da história de vocês, da história da Odon Tomás. Então, a Odon Tomás, ela surgiu de um sonho que a gente tinha em comum, né? Eu e o João, a gente somos casados, né? A gente tem uma filha hoje, a Tessália, e lá atrás, na época da faculdade, a gente tinha esse sonho em comum, em ter o nosso próprio consultório, a nossa própria clínica, né? E isso foi algo que a gente foi construindo, né, lá na época da faculdade, quando a gente ainda era estudante. E quando eu me formei, que foi no final de 2018, o João já tinha 2 anos de formado, ele já atuava na área. Foi aí que a gente resolveu tirar esse sonho do papel mesmo, né? E ali já veio os primeiros desafios. Aonde seria, qual o local, qual o melhor local, a melhor cidade, se teriam mais profissionais trabalhando ali conosco, né? E algo que a gente tinha, um pensamento que a gente tinha em comum é que seria em Massaranduba, né? A gente nasceu lá, tanto eu como ele, então isso é algo que a gente tinha em comum, tinha que ser em Massaranduba. A gente sempre teve esse sonho de trabalhar na nossa cidade. E foi em 2019, em abril, que a gente, então, abriu as portas da nossa clínica, da Odon Tomás, né? E foi ali que o nosso sonho começou a se tornar realidade, né? Inicialmente, só nós trabalhávamos no nosso consultório, né? Cada um na sua especialidade, cada um na especialidade que se identificava mais, né? E o nosso, então, consultório, ele se tornou uma clínica. Foi aí que a gente teve que contratar novos profissionais, mais profissionais, na verdade, e a gente aumentou o nosso corpo clínico de dentistas, né? Então, a gente trouxe dentistas, né, altamente qualificados, capacitados para serem membros ali da nossa clínica, então. Então, agora, em abril, a gente completa 5 anos de Odon Tomás e a gente é muito grato por toda a nossa trajetória até aqui, né? Apesar de ser pouco tempo, mas a gente já viveu bastante coisa lá, muitos desafios, muitas histórias contadas e vividas lá dentro, e a gente tem muito orgulho, né, de fazer parte dessa história. E estamos ali para viver, né, por muitos anos, continuar traçando essa história, que com certeza é de sucesso e com certeza gostaríamos que ela, daqui 30 anos, a gente olhe para trás e vai ver uma história que foi construída aos poucos e que vai deixar a gente muito orgulhoso e feliz de estar vendo isso. Que nem a Manoel estava falando, assim, no começo, ela sempre tinha um receio de... quando eu me formei, eu já sempre falava pra Manoel, não, vamos ter o nosso próprio consultório, nossa própria clínica, e ela sempre com medo, assim, tipo, será que vai dar certo? A nossa cidade é uma cidade, querendo ou não, uma cidade pequena, né, comparada com Jaraguá do Sul, vai dar certo, não vai? Daí eu falei, não, vai dar certo. Já existia alguns profissionais da área de dentistas em Massaranduba, então a gente sempre com esse receio. E até então já no primeiro ano a gente já teve bastante sucesso. Teve certeza antes eu trabalhava, que... os 2 anos antes eu trabalhava num consultório de um colega meu, lá em Massaranduba mesmo. Eu até atendia planos, coisas assim, e até quando a gente foi pro nosso consultório, a gente falou, não, se é para ser, vai ser um negócio totalmente diferenciado. Então já de início, já larguei os planos, não atendia mais plano. A gente focou 100% no particular mesmo, para dedicar o nosso máximo ao nosso paciente. E ser um atendimento diferenciado mesmo. Exatamente diferenciado, sim. E graças a Deus, até hoje vem dando certo e espero que isso daí dure muitos e muitos anos. Maravilhoso, até para quem está nos assistindo e está nessa dúvida, né, do empreender ou não. É natural esse medo, né, que você trouxe, que a Emanuele tinha. Como é que vocês lidaram com isso, assim, ou com outros desafios no início? Esse medo existe para todo mundo, né? Então... eu sempre busquei, tipo, referências, né? Hoje a nossa odontologia no Brasil, ela é considerada um padrão ouro, assim, tipo, vem vários pacientes que moram fora, não sendo brasileiros, mas estrangeiros mesmo, procurando se tratar aqui no Brasil, porque a nossa odontologia é referência, né? Então eu sempre acompanhei no Instagram, redes sociais, outros dentistas e me espelhava neles, eu gostava do trabalho que eles faziam. Até eu sempre falo para os pacientes, o nosso foco hoje é parte de estética, né? Então,
algumas coisas que só eu e a Emanuele ou os outros dentistas enxergam, o paciente não vai enxergar. Só que a gente sempre busca em melhorar aquilo ali, entendeu? A qualidade de vida, né? Daquilo ali, né? Então, algum detalhezinho que no microscópio, que a gente tem microscópio, tem lupa, tem a fotografia, isso auxilia no nosso dia a dia, né? Então, a gente consegue detectar aqueles problemas que são pequenos, mas que espelham a gente a sempre melhorar, né? Então, esse foi um dos que a gente viu sendo diferenciais, né? Para poder formar, né? E uma dica para quem quer empreender é que tem que ter coragem, resiliência e muito trabalho por trás disso, né? Que com esse trabalho que a gente vai dia após dia, superando cada dificuldade, cada medo, a gente vai em busca dos nossos sonhos e a gente acaba conquistando, né? Isso é uma consequência, na verdade, do empreendedorismo, né? A consequência de um trabalho duro que teve todo ali por trás. Maravilhoso. E quais são as especialidades, então, que hoje estão disponíveis lá na Odon Tomás? Hoje a gente atende todas as especialidades, né? A gente atende crianças, adultos, a parte de odontopediatria, aparelho, que é a ortodontia. E o nosso principal foco, no meu caso, é estética bucal e reabilitações orais, né? Então, na verdade, a gente trabalha com um todo lá dentro da clínica, né? Então, a partir do momento que o paciente vem e precisa fazer de uma ortodontia, ele vai começar por aquilo ali, para depois, no final, por exemplo, ter umas lentes de contato, as laminados cerâmicos, né? Que são bem comuns. Então, a gente busca dentro da Odon Tomás tentar sempre resolver o problema como um todo, né? Não precisando, às vezes, ter que encaminhar para outro profissional, né? A gente tenta resolver o problema do paciente dentro da nossa clínica, né? Por isso que hoje a gente conta com outros profissionais, com outros dentistas, né? Para tornar o nosso atendimento mais fácil e resolver o problema do paciente. E um dos objetivos que a gente sempre focou também foi fazer com que os outros dentistas se tornem da nossa família também. Tipo, não ficar aquela coisa, começa a trabalhar hoje, fica meio ano e acaba saindo. Então, hoje em dia... Os profissionais que trabalham conosco, eles são fidelizados. São fidelizados conosco lá. Né? A gente tem uma dentista, que é a doutora Sarita, que é a ortodontia, que faz a parte de aparelho, que ela tá com a gente desde 2019, né? Então, ela se fidelizou, ela tem uma história dentro da Odon Tomás também, e a gente se orgulha muito disso. Porque ela criou um laço e, né, por toda a capacidade dela técnica, né, ela realmente criou uma história dentro da nossa empresa. E a gente se orgulha disso, porque isso é muito bom. Tanto para nós, mas ainda melhor para os nossos pacientes, né? Tanto é que ela morava em Blumenau e no ano passado ela se mudou para Massaranduba por conta disso, né? Ela se fidelizou, né, no nosso consultório e a gente acha isso muito bacana. Exatamente. Porque com certeza o cliente, ele sente isso quando ele tá lá, né? Porque você entra num ambiente e às vezes vai passar com mais de um profissional e, né, sei lá, inicia fazendo uma limpeza e aí depois passa por uma avaliação e a ortodontia, enfim, e aí sente essa essência de vocês. Exatamente, é isso que a gente, né, é a nossa essência, isso, apesar de não ser só eu e ele como dentistas lá dentro, né, os outros profissionais, eles têm que estar relacionados, criar essa relação mesmo com o paciente para que o paciente se sinta o mais confortável possível dentro do nosso consultório, né, então a gente busca ao máximo criar essa relação mesmo para dar cada vez mais confiança e deixar o paciente extremamente à vontade nesse ambiente. Hoje a gente até recebe alguns pacientes semanalmente reclamando que vão em outros consultórios ou clínicas e eles são atendidos por uma pessoa, faz a avaliação por uma pessoa e depois é atendido por outra pessoa, entendeu? Então hoje, principalmente em cidades menores, onde que a gente tem mais aconchego com os pacientes, por exemplo, lá em Massaranduba, praticamente todo mundo se conhece, né? Então os pacientes procuram isso, entendeu? Tipo, ser tratado com bastante carinho e é isso que a gente faz lá, né? A gente trato com bastante carinho, é uma coisa que eu sempre tive desde a minha infância, meus pais sempre falavam isso para mim, faça como se fosse para você. Então isso é um legado que a gente sempre leva. E tem ainda muito daquela questão assim, dos pacientes sentirem um certo medo da cadeira do dentista? Como que é? Temos bastante isso. Com certeza, eu acho que esse medo, ele vem com muitos pacientes, né? Mas um dos diferenciais do nosso consultório é ter um atendimento humanizado mesmo, né? Para que esse paciente que chega com medo, com algum trauma, ele se sinta acolhido no nosso ambiente. Então, desde quando ele chega na nossa recepção, atendido pela nossa secretária, a gente, até o momento que ele vai ser realmente atendido, a gente
gente busca acalmar, deixar ele o máximo confortável possível, para a gente tentar ajudar ele a superar esses medos, né? E eu acho que isso é um diferencial e a gente, né, no final dos tratamentos, a gente vê o sorriso no rosto dos pacientes e a gente vê a nossa missão cumprida nesses momentos, né? A gente tem um grande problema que antigamente não existiam dentistas em Massaranduba, né? Existiam os práticos que eles falam, né? Então, fazia extrações, anestesia, então isso aí foi gerando muito trauma na população. Então, pacientes assim com uma faixa etária de 55, 60 anos para cima, a maioria deles são traumatizados, tem medo lá desde a infância, né? Então, a gente procura sempre acalmar, a gente tem soluções para isso, tem sedação consciente, quando o paciente é mais grave, com medo, mas a gente sempre passa a nossa tranquilidade para eles, né? Eu sempre sou muito brincalhão, assim, com os pacientes, então a gente sempre procura brincar para poder distrair ele também, para poder deixar ele mais à vontade, né? E toda a nossa estrutura também foi sempre bem pensada nisso, pra né? isso também, né? Que, desde quando o paciente chega na recepção. Eu sempre falo pra Manélia, eu não quero um consultório, tipo, todo branco, assim, porque a gente sempre fala, a síndrome do lembra jaleco aquele branco. trauma, né? Que é a síndrome do jaleco branco. Por exemplo, a minha falecida avó, ela tinha esse problema, ela não podia ver uma pessoa, um médico de branco, ela ficava ruim já. E é isso a gente tem lá também, tanto que hoje até é difícil a gente atender de branco, né? A gente sempre procura atender com um jaleco de cor diferenciada para poder deixar o paciente mais à vontade, para não ter aquele trauma de chegar, não, tô entrando num lugar que eu sei que vai me doer ou alguma coisa relacionada a esse sentido, né? Realmente, o diferencial é esse acolhimento, esse atendimento, né? E o que mais, na opinião de vocês, assim, já com toda essa experiência, o cliente precisa levar em consideração na hora de escolher uma clínica, de escolher um profissional? Eu acho que coisas básicas voltadas à parte de tecnologia, eu acho que hoje a odontologia, isso é básico, né? Toda a parte de tecnologia e conhecimento, né? Então, o profissional, ele tem que ter um conhecimento básico, se manter atualizado, porque a odontologia hoje, ela muda o tempo todo, né? Então, a gente tem que se manter sempre atualizado. E voltado também, né, por toda essa estrutura que o consultório oferece, mas principalmente para o profissional que está atendendo, né? O profissional, ele tem que ser capacitado e ele tem que garantir, né, que o tratamento que vai ser entregue seja um tratamento digno e de qualidade, né? Para que lá na frente o paciente não se frustre e não venha ter alguma insatisfação com aquilo que foi feito. E como é para vocês trabalhar com o sorriso das pessoas, assim, melhorar, embelezar, trazer mais qualidade de vida? É muito gratificante, né? Até uma história que eu acho bacana a gente trazer aqui. Uma situação que aconteceu no consultório, né? De um paciente que a gente recebeu no final do ano passado, no nosso consultório. Ele chegou na recepção, foi atendido pela nossa secretária, fez todos, né, a parte inicial ali do atendimento. E eu fui chamá-lo para iniciar a consulta, né? Entrar na nossa sala de atendimento. E eu percebi que ele estava de máscara. Isso, imediatamente eu pensei, por que ele tá de máscara? Será que ele tá doente com alguma coisa? Isso foi pós-pandemia já, né? Já tinha acabado essas... Exatamente. E aí, na hora do atendimento, eu conversei já na minha sala, comecei a conversar com ele, e eu pedi, se ele se sentisse mais confortável, que ele pudesse tirar a máscara, né? Se sentir mais à vontade mesmo. Foi ele que ele falou que ele se sentia mais confortável com a máscara, porque ele tinha vergonha do que estava ali por trás. Né? Então, isso me impactou bastante, né? Esse tratamento ele foi bem complexo, demorado, mas no último dia, né, quando a gente finalizou o tratamento, todo mundo que estava lá na clínica se emocionou, né, com a reação daquele paciente, né? Foi muito gratificante para a gente ver aquele resultado e ver a felicidade do paciente, né? Porque além de a gente ter transformado o sorriso dele, com certeza a gente transformou também a vida daquela pessoa para muito melhor, né? E isso, com certeza, é muito gratificante. Eu posso imaginar, assim, porque realmente a pessoa pode se esconder atrás de algo que ela não gosta, né? Então, hoje a odontologia eu vejo assim tão evoluída, porque há um tempo atrás a gente cuidava mais da saúde bucal, a parte mais interna, né? E hoje a gente já tem, então, toda essa parte da estética, que você comentou que acho que também é a sua especialidade, Sim, né? Exatamente. E como que é isso? O que as pessoas buscam hoje em relação à parte estética? Quais são as principais queixas e como vocês podem auxiliar? Hoje a gente sempre busca mostrar o melhor para o nosso paciente, né? Então, como a odontologia ela vem avançando, teve épocas que a odontologia estava muito focada, os pacientes, na verdade, né, buscavam aqueles dentes brancos, né?
até uma coisa que se tornava meio que parecia Artificial. artificial, assim, não seria muito natural, né? Hoje já vem mudando isso, até por conta dos famosos. A gente vê nas grandes cidades, São Paulo, Rio de Janeiro, as pessoas, os artistas indo fazer as lentes de contato, né? Então, a gente sempre procura, eu desde o começo procurei sempre mostrar mais o natural para o paciente. Vamos transformar o teu sorriso? Vamos. Mas vamos transformar ele num sorriso natural. Não para tu chegar daqui 1 ano, 2 anos, tu se arrepender desse teu sorriso bem branco, artificial, numa coisa mais natural, né? Então, a gente sempre procura fazer isso, né? E sempre prezando inicialmente pela saúde, né? Então, a gente nunca Exatamente. pode botar à frente a estética do sorriso. Ali por trás tem que vir um meio bucal totalmente adequado e com saúde. Então, isso com certeza sempre em primeiro lugar. Até agora pela manhã eu finalizei um caso de um paciente jovem, 18 anos, né? Ele precisou primeiro colocar o aparelho para poder fazer a correção dos dentes, para depois a gente finalizar com as facetas em resina composta, né? Então o paciente já estava ansioso, um paciente jovem, 18 anos, ele chegou lá, só que a mordida dele estava errada, não dava para fazer. Então a gente primeiro encaminhou ele para o ortodontista para colocar o aparelho, para daí agora a gente finalizar. Às vezes ele saiu de lá todo contente, né? Às vezes o procedimento ele acaba sendo um pouco mais longo, né? Às vezes não é o que o paciente espera, mas às vezes é o necessário e lá no final é o que realmente vai funcionar e trazer uma longevidade para esse tratamento, né? E é importante trazer isso numa primeira conversa, porque às vezes o paciente chega com uma queixa que talvez o amigo botou a lente, a faceta, então resolveu. Mas tem toda essa questão que você colocou, né? Tem também. tudo isso. Uma das grandes dificuldades nossas hoje é isso, né? Porque a gente tem pacientes até com mais de 60 anos que a gente coloca aparelho. Mas eles falam, mas a gente é velho para colocar aparelho. Eu falei, mas vamos pensar assim, tu tem 60 anos hoje, a expectativa de vida no Brasil é 90, mais ou menos, né? Então, tem mais 30 anos pela frente. Então, como é que vai ser os teus dentes daqui a 5, 6 ou 10 anos? Então, vamos tratar eles agora, vamos deixar eles todos bem... saúde bucal saúde adequada toda mesmo, adequada, né? para daí a gente providenciar a estética do que a gente atropelar um caminho e partir já para a estética, né? Porque eu sempre falo, os nossos dentes é uma engrenagem, se não estiver funcionando aquilo ali, não adianta nada a gente colocar uma estética em cima, porque a gente só vai estar tampando com um pano branco o que está de ruim por trás, né? Então a gente sempre procura fazer isso. Esse é um desafio para as pessoas entenderem isso, porque tem alguns pacientes que o tratamento demora mais que 2 anos, 3 anos, alguns são mais rápidos, né? Mas esse é um dos nossos desafios, assim, diários, assim, né? Que a gente sempre enfrenta. Porque às vezes a pessoa quer uma solução extremamente estética e não tem esse conhecimento do que e hoje, tem por trás. A gente tem exemplos por aí, tipo, propagandas, a gente devolve teu sorriso em 72 horas. Não é bem assim. Eu sempre falo aos pacientes, se tu quer uma coisa boa, que vai te durar muito tempo, é tudo com calma. Não adianta a gente atropelar que não vai dar certo. Uma hora o preço vem, né? Que a gente sempre fala, né? O preço de fazer as coisas rápidas acaba vindo. E esse paciente acaba tendo problemas futuros. E aí a gente já pegou alguns retrabalhos para fazer de dentistas que oferecem coisas que não tá no contexto do paciente naquele momento. Então precisariam ser resolvidos outros problemas primeiros, né? Então essa é uma parte que eu acho bem interessante, assim, né? Importante. E em relação às crianças, como que eles podem também estar sendo beneficiados lá com o Odontomaz, além da questão da saúde bucal? Tem a questão da ortodontia já para as crianças também? Sim, hoje a gente tem 2 profissionais que cuidam disso, a parte da ortodontia e a nossa odontopediatra, né? Então, hoje a gente tem um atendimento bem completo para as crianças dentro da nossa clínica, né? A gente tem uma odontopediatra que é especialista nesses atendimentos, porque é um desafio atender crianças, né? Na maior parte das vezes, né? Então, a gente não abre mão disso, porque a gente acaba trazendo conforto para o atendimento das crianças e dos pais também, que às vezes tem essa insegurança, esse medo do que a criança vai sentir, achar, como ela vai se comportar, né? Então, até um diferencial é que a nossa odontopediatra, né, se necessário, se ela não conseguir administrar ali o atendimento dentro do ambiente clínico, a gente também faz atendimento hospitalar. Então, para crianças que têm essa questão de... medo, né? Muito medo de não deixar, né, o atendimento, a gente parte para um atendimento hospitalar, né, com sedação, então é super tranquilo, a gente resolve, né, todo o problema ali nesse procedimento com a criança sedada, então isso se torna bem mais
tranquilo, tanto para os pais quanto para a criança. Sem gerar um trauma para a criança. Exatamente. É, que é levado muitas vezes para a vida adulta, né? Porque no caso de pacientes adultos que chegam com medo, muitas vezes é trauma lá da infância, né? O medo, a dor que sentiu, o jeito que foi aquele atendimento. Então, com certeza, muito trauma de paciente adulto vem da infância. Hoje em dia, se a gente pensar, todo mundo tem uma história assim no nosso passado que traumatizou um pouco. Então, se a gente traumatizar uma criança ali, ela vai carregar esse peso da vida dela, sempre vai pensar nisso. Então, é sempre prejudicial para tudo, né? A odontopediatra hoje, assim, quando ela vê que realmente não tem condição como fazer aquele atendimento, no né? consultório, ela já encaminha para o hospital. Às vezes vai com anestesia geral, às vezes só com uma sedação consciente, né? O legal disso, porque um médico anestesista está acompanhando, então passa muito mais segurança para um pai, para uma mãe, né? E outro que está em ambiente hospitalar, né? Então, é uma coisa bem segura e bem legal de fazer. Porque em alguns casos acaba sendo preciso, por conta de um tratamento às vezes um pouco mais profundo, ou enfim, né? E é importante ter todo esse cuidado, mostra esse acolhimento já desde pequenininho. E essa parte que você falou, então a criança faz esse acolhimento inicial e quando ela volta, ela, já estive aqui. Isso mesmo. Exatamente. E a dentista tem que ter muita prática para isso também, né? Tem que ter uma vocação boa, né? Então a nossa odontopediatra tem bastante isso e faz com o negócio flui bem, né? Até a gente percebe, assim, que os pacientes que vêm desde pequeno com a odontopediatra acompanhando, não vão ter problemas futuros. Agora, a maioria dos pacientes que já vêm com medo, já vêm com trauma, é porque acabou se decepcionando com outro profissional. Tanto não só dentistas, mas médicos ou enfermeiros, alguma coisa assim, sabe? Trauma, algum trauma já, né? Então, quando ela é condicionada corretamente, essa criança, ela vai ser bem tranquila. Então, bem mais fácil, né? Muito bom. E você comentou essa história, então, desse paciente também que teve toda essa alegria de poder ter o seu sorriso de volta, né? Provavelmente são muitas histórias, assim, quando você consegue unir a questão da saúde e da estética. São muitas, né? E isso é algo, né, que é a parte mais gratificante da nossa profissão, é isso, né? Poder devolver o sorriso, mas também a felicidade, né? Não o sorriso só com uma parte bonita, mas a alegria para essa pessoa, né? Então, outro caso que a gente teve, que é algo que me marca também, foi uma paciente que chegou e ela, né, tinha por volta de 50 anos e ela chegou decepcionada com outros tratamentos por não ter mais solução, né? Ela chegou lá falando que o caso dela não tinha mais solução, né? Então, né, depois de todos, né, ela iniciou o tratamento conosco, enfim, e no final também a reação dela de ver aquilo que a gente devolveu o brilho e o sorriso para o rosto dela foi muito especial e ela ficou muito feliz, muito feliz. Foi bem emocionante mesmo. Sempre falo para os pacientes, demora, mas vale a pena. No final vale a pena. E tem como a pessoa também se planejar para isso, porque gera todo um investimento, né? E para mim é muito importante, assim, quando nesse primeiro momento já é esclarecido esse passo a passo. Exatamente. Com certeza isso é algo que já é conversado, né, com o paciente lá na consulta. Né, as etapas, né, que ele vai ter até chegar lá, então... Na consulta de planejamento, né, então a gente passa todo o passo a passo que vai ser feito no tratamento para a gente conseguir finalizar. Então o paciente normalmente ele tá sempre ciente de tudo que vai acontecer, né, de todas as etapas. E isso também é algo que tranquiliza, né, sempre manter o paciente informado sobre o que a gente tá fazendo naquele momento, né, para não ser uma surpresa, para o paciente não ficar com, né, às vezes, expectativas de algo que poderiam estar acontecendo. E acontece, às vezes, o paciente vai para tratar ou com alguma queixa ou uma própria avaliação mesmo anual e acaba descobrindo outras coisas, né, tipo ATM, essa parte de rangir os dentes. Sim, a gente tem bastante problemas relacionados a isso hoje, né? O estresse é um dos principais causadores do bruxismo, né? Que é o apertamento da mandíbula com os dentes de cima, né? Então, acaba afetando a ATM, né? Então, isso desenvolve muito rápido. Às vezes a pessoa está passando por uma crise na família, ou ansiedade, ou no emprego, e acaba descarregando isso tudo na arcada dentária, né? E aí as consequências, às vezes, são grandes, né?
Não é só uma dor, às vezes, E né? hoje a gente vê muitos pacientes jovens, tipo 15, 14, 15 anos, com Dentes problemas desgastados. totalmente desgastados. A gente até chama isso de envelhecimento precoce bucal. Nossos dentes estão envelhecendo antes do que o nosso Antes do corpo, tempo. antes do nosso corpo envelhecer, né? Então, deveria ser um envelhecimento numa cronologia certa, Os corpo e dentes dente, deveriam né? acompanhar, né, esse Mas eles envelhecimento. acabam tendo problemas antes, né? Pela vida de hoje, né? Correria, trabalho, muito celular, falta de Ansiedade, tempo, né? Assim, ansiedade, a gente não sabe como é que vai ser o dia de amanhã, tá tudo parece meio instável, né? instável, né? Então, é umas coisas Às assim vezes isso a pessoa acaba descarregando nessa musculatura da face mesmo, né? Que aí gera esse bruxismo. E até também a doença cárie, né? A doença cárie também ela avança muito rápido, né? A cárie em um mês, 45 dias, ela avança bastante. Hoje a gente tem a cárie que a gente chama cárie oculta. Então ela é um pinguinho preto ali no dente, mas quando tu vai ver, tem Até por isso a espaço muito importância, grande, né? Que a de gente fazer- sempre acaba indicando para os fazer pacientes um acompanhamento periódico ali de pelo menos 6 em 6 meses. Isso é algo muito importante, né? Para os pacientes que ficam em acompanhamento com a gente, né? Mesmo que a gente finalizou o tratamento, a gente sempre indica fazer esse acompanhamento 6 meses, tá? para, né? Caso acontecer alguma coisa, a gente sempre vai identificar, rastrear muito inicialmente. Então, esse problema nunca vai ser muito grande, né? A gente vai conseguir resolver de uma forma muito mais simples. Até por um simples gesto de higiene, né? Às vezes, o paciente, eu escovo os dentes, a gente sabe que ele escova os dentes, mas às vezes o movimento da escova e do fio dental está incorreto. E aí está gerando um problema que ele não sabe, problema né? que ele não saiba. E em 6 meses pode acontecer muita coisa. Então é bem legal estar fazendo esse acompanhamento, né? E hoje também é um dos motivos que a gente se orgulha também, que a gente consegue ter os pacientes com bastante rotina lá de 6 em 6 meses. Uns até deixam um pouquinho mais, né? Mas geralmente sim, em torno de 1 ano todos eles estão fazendo um acompanhamento. Mas a maioria em 6 em 6 meses, é bem legal. Isso mostra essa fidelidade, né? Exatamente. Os pacientes voltam para fazer esse acompanhamento. Então isso também é muito bacana. E acaba sendo muito preventivo, como você falou, consegue detectar algo já no início que é mais fácil de resolver. Isso. Exatamente, muito mais fácil de resolver. E é que nem na época da escola, né? A gente tinha prevenção, né? Vinham os dentistas, até a gente passou por essa fase de ir nas escolas. Então isso é legal, já desde de criança já tá fazendo essa prevenção para saber, né? Virar mesmo um hábito, né? Um hábito. E hoje em dia os Exatamente. nossos alimentos, né, são uns alimentos Industrializados. muito industrializados, né, acabam A criança hoje ela tem acesso muito cedo fácil, a né? isso Muito também, fácil, né? Exatamente. E aí os pais acabam tendo que fazer esse papel, né? E muitas vezes, se a orientação vem do profissional, ele parece que dá mais valor. Eu vejo pelos meus filhos, assim, a mãe pode falar 1000 vezes, mas quando a pro falou, é outra diferente. história. Exatamente, isso mesmo. né? Parece que a criança ela acredita, né? Muito bom. E então hoje a Odontomaz está com 5 anos. E Isso. quais são os planos de vocês aí para o futuro, para os próximos anos, as novidades? Então, a gente sempre busca, né, para o futuro, se inovar, sempre trazer inovações para a nossa clínica, manter-nos sempre atualizados, que eu acho que isso é fundamental, né, para a nossa área. E é isso, né? Trazer um atendimento realmente que o paciente ele vai se sentir acolhido e que vai estar num lugar que ele se sinta em casa mesmo. E hoje a gente acompanha vários profissionais, assim, né, que nem eu estava falando antes, no Brasil existem vários profissionais muito capacitados, até que vão estudar fora do país e trazem esse conhecimento para nós, né? E a prática brasileira de mostrar é muito mais fácil do que a estrangeira, né? Então a gente sempre busca estar indo atrás de cursos, sempre se manter mais atualizado. cursos clínicos, né, que é voltado ao atendimento do paciente, para a gente saber realmente como é que faz aquela técnica ali, né? Que às vezes é só um gatilho, mas que transforma totalmente o atendimento clínico, né? Então essa é uma das grandes vantagens nossas, porque tem pessoas que não buscam se atualizar, então acabam ficando mais para trás e a odontologia avança, né? A odontologia, a medicina, tudo avança muito rápido, né? Hoje a gente tem equipamentos também, hoje a gente lá no consultório conta com um microscópio, que é como se fosse um microscópio de bancada, né? Então, tipo, é algo bem diferencial. A gente, por visualiza exemplo, em 40 vezes mais do que o nosso olhar do que o nosso consegue olho normal, ver, né? né? Então, por exemplo, um tratamento de canal com um microscópio 100 vezes melhor, porque a gente consegue identificar mais a sujeira que tem dentro de um canal, né? Dentro de um canal radicular, que a gente chama. Então, com o microscópio facilita bastante. A gente tem a lupa também, que é o mais que eu uso, que também aumenta em mais vezes, não aumenta em 40, mas aumenta até em 10 vezes, então a gente consegue identificar muito mais também, consegue ver o dente mais de perto. Deixar o nosso trabalho mais preciso também, né?
A gente sempre buscando mais tecnologias também, né? A odontologia, ela, que nem a gente falou, avança muito. Só que às vezes tem algumas tecnologias que elas mudam hoje, aí daqui a 6 meses muda mais, aí tipo, o investimento não vale a pena ainda, né? Então a gente tem que sempre aguardar um pouco. Mas sempre o que está dentro do âmbito e o que é estudado em artigos científicos que realmente funciona, a gente sempre está buscando isso daí. E é importante para o empreendedor ter esse tempo para isso, né? Para se atualizar. Como que vocês colocam isso na rotina de vocês? Agora ficou, tipo, eu Um que... pouco mais difícil, eu que né? saía mais para viajar, assim, até esse é um dos motivos que os pacientes reclamam, o doutor tá viajando, não sei o que lá, mas, tipo, a gente está estudando, está buscando conhecimento, né? E geralmente é longe, não é Blumenau, não é Jaraguá que tem, ou é Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, ou Londrina. Então isso é mais difícil, né, da gente sempre Mas buscar, também, né? fora essa parte de cursos e atualizações, a gente sempre busca até mesmo no nosso dia a dia, né? Separar um período para estudar mesmo. Então, gostaria de convidar vocês agora para deixar uma mensagem para os clientes de vocês que estão aqui nos assistindo. Então, a gente, né, nesses 5 anos, a gente gostaria de agradecer, né, toda a confiança depositada no nosso trabalho durante todo esse tempo e que daqui para frente a gente possa ainda mais ter essa relação de confiança e de amizade com os nossos pacientes. Isso aí. E para a equipe de vocês, querem aproveitar também e deixar um recado para os colegas de trabalho? Mandar um abraço, né, para todos eles, né, agradecer, né, porque também sem agradecimento eles... especial, porque é uma equipe. É uma equipe, né, a gente sempre fala, sem eles... Eu, na verdade, até sempre fala, teu funcionário, eu falei, não é meu funcionário, é meu colaborador, porque querendo, eles ajudam nós dentro da Odontomaz. Sem eles também nada seria possível disso acontecer, né? Então hoje a nossa equipe é muito boa e um agradecimento a eles por isso também. Muito bom. Então foi um prazer ouvi-los, saber que existe um trabalho de tanta qualidade e tanto cuidado, tanto carinho para os pacientes, desde os pequenininhos até as pessoas com mais experiência para cuidar aí da saúde e trazer de volta esse sorriso, e em troca vocês se sentindo assim, gratos, Gratos, né? exatamente. Muito obrigado pela oportunidade, né, de estar aqui. Eu e a Emanuele, a gente agradece. É isso. E é isso aí. Obrigada e aproveitar também para agradecer a nossa audiência e até o próximo episódio do Você Empreendedor.